Mais uma vez estamos aqui todos juntos, em comunhão, para tratarmos de um tema, sempre temas que nos trazem reflexões profundas sobre a nossa experiência estando encarnados, e sempre temas que nos fazem questionar, pensar se estamos efetivamente conectados aos nossos propósitos, à nossa missão, ao nosso Dharma. Antes da gente começar a tratar o tema de hoje, vamos fazer aquele centramento, vamos fazer a nossa oração inicial, convidando vocês todos a um momento de quietude, a um momento de silêncio, onde a mente possa aquietar-se um pouquinho mais e, nessa pausa, possamos fazer contato com a espiritualidade maior. Às vezes é preciso a gente sair um pouco daquela ativação, daquele movimento do intelecto, daquela coisa muito intensa. Às vezes é importante que façamos uma pausa e possamos trazer atenção para o corpo, trazer atenção para a respiração, e com isso, ampliar a nossa capacidade de conexão. E esse é o convite para que, a partir de agora, se você se sentir confortável, fechando os olhos, é um bom momento para introspecção, fechar os olhos como se estivéssemos baixando, as cortinas, interrompendo os estímulos visuais para que a mente possa se submeter a uma vontade maior, que é de uma consciência que observa e que reconhece a necessidade da pausa. Então, o convite é para que fechem seus olhos, organizem-se melhor nas suas cadeiras, nas suas poltronas, corrigindo a coluna, dentro do que for possível e confortável, obviamente, e procurando relaxar um pouco mais os ombros, afastando os ombros das orelhas, criando esse espaço na cervical, um espaço confortável, e levando a atenção para o seu coração. O convite hoje é observe seu coração. Quando eu peço para observar o coração, obviamente que a atenção converge diretamente para o centro do tórax e não necessariamente você vai escutar os batimentos cardíacos. É possível, mas é preciso um silêncio mais profundo, uma introspecção mais profunda, para que possamos observar a vibração da pulsação. Mas nesse momento imediato, quando o convite é para observe seu coração, observe essa região no centro do seu tórax e observe se traz alguma sensação. Se tem sensação de um espaço alargado, se tem uma sensação de constrição, de apertamento, se você observa também que sua respiração está mais agitada, se ao respirar seus ombros se elevam, ou se você consegue sentir a respiração um pouco mais abdominal, vá observando um pouco mais se seus ombros conseguem relaxar mais, e dessa forma você começa a perceber mais prazer na sua postura. Quando nós realizamos essa prática de autocontemplação ou de autoobservação, nós podemos rastrear no corpo muitas sensações diferentes. Sensações que estão relacionadas ao prazer e à alegria, mas também o oposto. Sensações que estão relacionadas à angústia e dor. E somente através dessa pausa, onde podemos observar de que forma estamos chegando no nosso encontro desta noite e com que energia você chega para essa prática,
para esse encontro. Somente quando conseguimos parar e observar. Aí podemos fazer mudanças no que observamos. Então, observe como você percebe essa região no centro do seu tórax. Não é para julgar nenhuma sensação que lhe ocorra. É só para observar. Só observe. Qual é a qualidade da sua respiração e qual é a qualidade da sua presença. Às vezes precisamos de um pouquinho mais de tempo nessa observação, porque cada um, dependendo do dia, leva mais ou menos tempo para poder perceber. Se estamos mais relaxados, se estamos mais conectados, mais calmos, essa percepção, ela chega de uma forma mais espontânea. Mas se estamos mais agitados, mais excitados, mais turbulentos, demora um pouco mais da gente conseguir assentar a atenção sobre um foco. É um treino de persistência. Muito bem. Muito bem. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam. Vamos inspirar. E, ao expirar, vamos vibrar o mantra Om 3 vezes para iniciar o nosso encontro da noite de hoje. Podemos descer então as nossas mãos e podemos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, enviando essa vibração do Om para todos os seres sencientes, em todos os lugares, em todos os países, para todo o planeta Terra. Que todos possam desfrutar dessa paz, que todos possam experimentar a paz dentro de si, que todos tenham a oportunidade de se conectar a esse lugar seguro e tranquilo. E que Deus abençoe a todos os seres sencientes. E assim começamos o nosso encontro dessa noite. Esse breve centramento que eu sempre faço no início, que hoje eu quis dar um pouquinho mais de atenção, é um treino de suma importância para que possamos desenvolver a habilidade de perceber em nós alguns desconfortos. Quando eu falo em desconforto, eu não só falo no plano físico, mas óbvio que também inclui o plano físico. Quando eu sento e fecho os meus olhos, a primeira coisa que me ocorre naturalmente são sensações que estão corporificadas. São sensações que estão, muitas vezes, no meu corpo material. Porque esse corpo que é mais densificado, ele é o campo dos efeitos, é o campo de manifestação de todo o resto. Então, quando eu paro um minutinho e trago a atenção para dentro, se eu estou com dor na cintura escapular, nos ombros, eu vou sentir. Se eu estou com alguma angústia, eu vou sentir. Se eu estou achando que minha respiração, que o ar que eu estou puxando não está suficiente, e isso muitas vezes é um traço de ansiedade, eu vou sentir. Se eu tenho uma constrição no coração, aquela sensação clássica
de um momento angustiante, eu vou perceber. Se minha mente está muito agitada, eu também vou perceber. Então, essa paradinha, essa capacidade de pegar a atenção e trazer para o corpo, é uma atitude tão terapêutica quanto curadora, e muito intensa, e muito forte como ferramenta de autocura, como ferramenta de autocorreção para padrões emocionais, comportamentais, posturais, que já estão cristalizados e que muitas vezes vão nos trazendo somatizações no corpo físico e no âmbito energético espiritual. Então, essa pausa que eu fiz, nesse rastreamento breve, vocês podem praticar isso sozinhos num tempo maior, que é um preparatório para a meditação propriamente dita. Então, esse rastreamento que a gente faz é um treino para pegar a atenção, tirar do mundo externo, trazer para dentro. E com isso, colocar uma lente de aumento na nossa capacidade de autocontemplação, de autoobservação, sem medo de ser feliz. Muitas pessoas evitam fazer esse rastreamento porque tem medo do que podem encontrar no próprio corpo somatizado. Mas nada pode ser tão desafiador. Nada pode ser tão mais perigoso do que simplesmente se dissociar do que está acontecendo dentro. Então, há uma fantasia para alguns de nós de que fazer uma prática de meditação ou de autocontemplação é colocar você exposto diante de si mesmo, né, às situações em que você acha que não tem controle, aos sofrimentos em que você acha, que eu acho, que um outro acha, né? De que deixar quietinho naquele canto escondido, aquela coisa mal resolvida, ela vai se auto-revelar ou se autodissolver por si mesma. Não vai, não vai. Né? Na verdade, tudo que nos incomoda tem uma função. Tudo que nos incomoda tem uma função. As enfermidades vêm sacrificando muitas vezes um órgão do sistema todo para não sacrificar o sistema todo. Mas vem para dizer, olha só, tá ruim, tá ruim. Aí você pode me perguntar, sim, Rosana, você não me falou ainda o tema dessa noite. Você está falando de autorrastreamento, você está falando de autopercepção, você está falando de observar o que dói e o que não dói, mas sim, o que é mesmo que você vai trazer para a gente hoje? Eu deixei essa puxadinha, esse barbante solto para puxar, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre examinar a própria aflição. Agora vocês entenderam por que eu vim de tititi antes? Examinar a própria aflição, do livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado pelo nosso amadíssimo Francisco Cândido Xavier. Examinar a própria aflição. Nós não fomos a maioria de nós. Alguns, graças a Deus, já vêm com esse talento desenvolvido, que é o talento da autopercepção, que é uma curiosidade em saber o que está acontecendo comigo, porque bem eu não estou. Então, eu preciso olhar para ver o que está acontecendo. Mas a nossa cultura, essa cultura de tecnologia de ponta e essa urgência que acompanha os nossos dias em viver intensamente, no sentido de tempo curto, com muitas coisas para fazer, o tempo vai encurtando, né? Que é uma relação esquisita, né? Parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que o dia está mais curto. Mas será que está? Ou será que eu estou cada vez fazendo mais atividades e isso sequestra as minhas horas? Então, o que que isso tem a ver? Nessa sociedade em que a gente vive de corre-corre,
de muita aparência, de muita vitrine. Eu costumo brincar de muita vitrine e de pouco estoque. Isso eu faço uma analogia porque eu já tive loja e eu fazia essa analogia no shopping, e tinha muita vitrine e pouco estoque. E às vezes somos pessoas com muita vitrine e pouco estoque, né? Então, a gente vive uma vida que o mundo hoje é de muita vitrine e pouco estoque, pouco conteúdo, quer dizer, de profundidade, de filosofia, de busca espiritual, de propósito espiritual, mas muita vitrine. Eu tenho que estar bem para o outro, eu tenho que estar bem nas mídias sociais, eu tenho que estar com a roupa cara, eu tenho que estar assim, cabelo assim, achar. Nada contra. Mas a gente não pode perder contato com o profundo. Então, no mundo de hoje, é quase que um treinamento que não tenhamos tempo para olhar para si mesmo. Não temos tempo, temos muita coisa para fazer. E esse é um convite, examinar a própria aflição, é um convite para que não tenha desdobramentos. Porque uma aflição não examinada pode causar desdobramentos, novas aflições em decorrência daquela matriz, daquele núcleo de dor que não foi cuidado devidamente. E aí a gente vê que esse é um tema tão importante que Jesus incluiu esse tema nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podemos até substituir, o Evangelho substituir essa palavra, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, examinar a própria aflição é como se fôssemos capazes de examinar o próprio choro, a qualidade, a intencionalidade, né? A textura daquele choro, daquilo que está nos causando dor, sofrimento e que está roubando a energia que temos para disponibilizar para as coisas mais pertinentes. É, não é, não, a gente pode pensar de várias formas, né? Se você for ler algumas interpretações falam da importância do sofrimento neste planeta de expiações. Sim, sim, nós não temos ainda nenhum tônus espiritual nem psíquico para dizer que estamos fazendo escolhas tão acertadas que nossos sofrimentos, que nossos sentimentos mais densificados já cessaram. Não, todos nós vamos experimentar ainda alguns desapontamentos do ego, e está tudo bem. E eu sempre digo que o difícil não é não é que não é dizer, meu, eu não tenho mais desapontamento, eu não sei o que é raiva, eu não sei o que é chateação, não. Mas assim, já é um grande movimento. Você poder ter essa capacidade de fazer esse rastreamento que a gente fez no comecinho, que eu deixei ele mais intencional no corpo, porque é mais fácil perceber no corpo, mas eu também trouxe para a sensação, para a emoção. Então, é muito mais fácil a gente deixar para lá, sabe? Deixa para lá, eu me chateei, eu me irritei, mas eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou tentar esquecer. O nosso sistema não esquece. Nós somos seres somáticos. Isso significa que nós somos seres que sentimos o tempo todo. Nós não somos só um ser psíquico, nós não somos só um ser espiritual, nós não somos só um ser físico, nós somos um pouco de tudo isso e muito mais. Somos seres cósmicos, com uma inteligência de ancestralidade. Então, é preciso que, em algumas interpretações, a gente entenda que diz, olha, nesse planeta ainda é preciso sofrer, ainda é preciso ter dor, ainda é preciso fazer contato com alguns sentimentos, tá? Porque esse planeta é um planeta de correção, é uma grande escola alfabetizadora. É verdade, isso é verdade. Mas também podemos ver por outros prismas, né? Não só aceitando o sofrimento como um mecanismo de corrigenda, como um mecanismo pedagógico de uma lei que vai estar te dando a oportunidade de, através daquele sofrimento, fazer correções e não sofrer mais. A gente pode entender esse funcionamento
mas também pode entender que é uma oportunidade muito maior do que a gente imagina, que é de simplesmente dizer, olha só, e isso aí o Espiritismo diz, existem dois tipos fundamentais de sofrimento, né, de aflição, a palavra é essa, que um é relacionado a um pretérito e um é relacionado a um presente. Podemos fazer uma interpretação mais profunda dizendo há um pretérito, um passado pretérito, podemos dizer outras vidas, já que somos espíritas e acreditamos na roda do renascimento, as outras vidas, então algumas aflições eu ainda vou trazer como reminiscências de emoções de lugares que eu visitei, às vezes ainda sombrios em outras vidas, de situações em que eu criei, em que eu vivenciei, ou fui submetida a e que não tive ou não acessei recursos necessários para lidar de outra forma, e que trago como um corpo, né? Como uma densidade ou como uma expressividade na minha experiência da vida atual. Tem essa história do passado, de quando eu funcionava de outra forma, de quando eu era uma outra pessoa, né, com outro nome, outro CPF, em outra situação, com mais ou menos maturidade, e determinadas situações que foram desafiadoras, eu não consegui metabolizar, digerir de uma forma mais satisfatória. Então, é nessa a minha oportunidade de lidar. Mas nós temos também uma segunda possibilidade, que é uma segunda causa da aflição, que é algo do presente, da nossa atualidade, da nossa vida atual e da nossa configuração atual, que já é suficiente. Em ambos os casos, tanto no pretérito quanto no presente, em ambos os casos, é de suma importância, de enorme importância, aprender a examinar a natureza dessa aflição. Até para que eu possa distinguir se é algo de um lugar em que conscientemente, racionalmente eu não acesso, então deve ser uma experiência pretérita mesmo, ou se é algo relacionado a uma experiência mais recente, onde eu posso estar repetindo aquele padrão, ou nessa eu estou simplesmente com esse padrão de resposta que está me causando alguns danos, algumas enfermidades, algumas somatizações. A capacidade de examinar, de fazer uma anamnese em si mesmo, que é a anamnese, eu pergunto, eu me respondo. É como se eu tivesse sendo uma médica recebendo no meu consultório uma pessoa, né? E para que eu possa ter minimamente um conteúdo pretérito, né? Ou um conteúdo acerca de como essa pessoa vive, para eu entender a natureza dessa enfermidade que ela me traz, da queixa que ela me traz, eu preciso saber algo mais. Eu não posso só simplesmente olhar e colher apenas os dados da interpretação dela, que é muito importante, mas eu preciso entender como ela se alimenta, como tem sido a qualidade do sono dela. Se fosse médica, seria assim, né? Como terapeuta, é o mesmo comportamento. Sendo eu psicóloga, sendo eu apenas terapeuta, sendo eu uma professora de yoga, onde um aluno me chega para fazer uma aula individual, trazendo queixas, eu preciso saber um pouco da vida desse aluno. Eu preciso entender a sua árvore. Eu preciso entender não só o que ele me traz, como o que ele entende ser, mas como ele está vivendo e como ele está processando aquilo que ele está decodificando no próprio sistema. Então, essa curiosidade que faz com que diagnósticos sejam mais precisos e que faz com que determinados médicos sejam especiais, determinados terapeutas sejam especiais, determinados atendentes fraternos sejam especiais. Essa curiosidade em saber um pouco mais do universo daquela pessoa. A gente aplica na gente também. Essa curiosidade eu preciso ter antes comigo, desenvolvendo a habilidade de olhar para a minha aflição, desenvolvendo a habilidade de examinar a natureza daquele sentimento, a natureza daquela dificuldade, porque vamos compreender uma coisa,
além dessas questões do pretérito, dessas aflições do pretérito, as aflições do presente muitas vezes estão relacionadas com esses padrões do pretérito. E em algum momento a gente vai precisar girar a chave para fazer diferente. E é no presente a oportunidade de clicar e dizer assim: bom, se isso era um hábito pretérito, ou se isso é um hábito dessa encarnação, não está me fazendo bem. Se eu estou tendo dificuldade em ouvir, se eu estou tendo dificuldade em entender que o comportamento daquela pessoa me afeta drasticamente e eu não consigo me controlar. Eu preciso olhar para aquela pessoa e entendendo que tem algo de mim nela, porque senão eu não estaria tão afetada. Então, essa capacidade de examinar-se é a anamnese perfeita para que a gente comece a tratar essas nossas aflições. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, é sobre nós sempre. É sobre nós. É sobre nós. E eu tenho dito isso porque muitos mestres de várias linhagens, em vários tempos diferentes, têm trazido essa notícia. O maior combate, a maior guerra, o maior confronto nunca é com o outro que está fora de nós, mas com que conosco, com os outros que habitam em nós. Porque nós temos um pouco desse universo que está fora, nós temos um pouco aqui dentro. Nós temos partículas, fragmentos de tudo que a gente assiste lá fora e que muitas vezes diz, não dou conta, está errado. Mas muitas vezes no silêncio, no escuro ou no lugar mais reservado, a gente faz as mesmas coisas. Então, é preciso que a gente desenvolva essa coragem de dizer assim, o que é que está me incomodando? E antes de levar essa pergunta para o outro e de tentar entender a natureza do outro que está, às vezes, infernizando o nosso juízo, nós estamos deixando que infernize nosso juízo, né? Melhorando a frase, porque não é o outro que tem esse poder. A gente tem que olhar e se questionar. Por que que isso está sendo tão difícil para mim? É muito fácil, e isso eu digo de um lugar onde eu estou me incluindo em tudo que eu estou falando. É muito fácil a gente atribuir o outro a culpa. É muito fácil a gente achar que a culpa é de um, é do outro, que fulano também não ajuda. A gente está no mesmo jogo, a gente faz parte do tabuleiro. E é uma atitude muito honrosa, muito corajosa, trazer para você a responsabilidade de dizer, olha, ok, ok, o que é que diz a respeito de mim? O que é que tem a ver comigo isso? O que é que tem a ver comigo? Porque tem uma parte que o outro está jogando, mas tem uma parte que eu entrei no jogo do outro também. Então, é porque a bola está em campo circulando. Porque se não tiver bola, não vai ter competição. Então, tem uma bola aí no campo batendo lá e cá, e o jogo começou. E é preciso ter essa coragem. Em tudo na vida é preciso ter essa coragem. É preciso ter essa coragem quando, às vezes, quer ver um exemplo básico? A gente ouve uma palestra e sai incomodado. Sai até irritado. Quem nunca passou por isso? Eu já. Eu já. De ouvir uma determinada palestra uns anos atrás, dizer, pô, tem alguma coisa errada. Não, não, não. Porque é uma resposta imediata do ego para algo que afetou ele. Eu não quero falar sobre isso, não quero ouvir isso. Então, a melhor coisa é coragem, pare. Ao invés de criar uma resistência para o que está fora, crie uma paciência para o que está dentro, no sentido de escute o que está dentro. Assente o que está dentro. Não julgue, não se julgue, porque nós estamos aqui aprendendo. Nós não somos perfeitos. Nós somos crianças na escola da vida. Seguramente na alfabetização ainda. Não tem ninguém no doutorado. Eu não conheço ninguém no doutorado.
Ainda estamos na alfabetização. Mesmo. Muitas vezes, naquela salinha de alfabetização, brigando com o coleguinha pelo mesmo brinquedo. Agredindo, mordendo, tá? Esse brinquedo é meu, eu vi primeiro. Nós estamos fazendo isso o tempo todo com os nossos saberes, com os nossos gostos, com as nossas ideias, com as nossas crenças, com as nossas aptidões. Então, examinar a própria aflição é examinar a si mesmo. Na plataforma espiritual, que é o Sermão da Montanha, no Monte das Oliveiras, ele enumerou o caminho para a iluminação, porque é isso que ele diz nas bem-aventuranças. E quando ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é porque o choro é a expressão de uma dor que não foi suportada sozinha e que está reconhecendo a sua rendição a algo maior, dizendo: eu preciso de ajuda. Não está dando para fazer só. E não precisa ser feito só. O choro é o reconhecimento de que algo dói tão intensamente, insuportavelmente, que eu preciso fazer alguma coisa para lidar com isso. Que eu preciso desaguar um pouco mais para reconhecer que está tudo bem, que é parte do processo. Bem-aventurados os que estão aflitos, os que se afligem, porque é o chamado para que eles parem e questionem a raiz da dor, a natureza do sofrimento. E para que possam, a partir daquele momento, numa atitude de responsabilidade, numa atitude de decisão, de atitude mesmo, correta, eles possam mudar o curso da história, da sua própria dor, transformando em superação, transformando em transmutação, transformando em Dharma. Esse é o caminho. Muitas coisas nós já sabemos, mas uma coisa é saber, outra coisa é realizar, girar a chave para dizer: eu sei, porque é fácil dizer para o outro. É fácil dizer para o outro: faça assim, olha só, não faça assim, faça assado. Mas quando acontece nas nossas próprias vidas, não temos sequer condição de fazer diferente. E é nesse momento, no momento da aflição, no momento em que parece que o caos se estabeleceu nos dias, é que é um chamado para transmutar. Porque precisa muitas vezes que o estresse venha para fazer a gente mudar a atitude. A gente vê isso em algumas plantações, onde algumas frutas doces passam por estresse hídrico, ou seja, pouca água, para aumentar a sua capacidade de produzir o açúcar, a frutose. Na verdade, frutose, o açúcar da fruta. E quanto mais, às vezes, essas árvores passam por privação hídrica, mais doce elas ficam. Porque o que dá competência para a gente não é a facilidade, é o desafio. Por isso, nos Salmos, no Sermão da Montanha, Cristo enumera essas bem-aventuranças e coloca a aflição. Ele não está fazendo uma ode, ele não está fazendo uma exaltação, tem que sofrer, tem que padecer, porque o reino do céu. Não, ele está dizendo assim: precisa sentir dor para que você recobre a sua responsabilidade de fazer diferente. Quer seja que tenha sido num passado pretérito, em outra vida, quer seja agora. Precisa mudar, a responsabilidade é nossa. E se a gente não sente, se a gente distorcia da dor e do sofrimento, a gente não sente, a gente não faz nada. A dor é o chamado, a necessidade de uma mudança de atitude. A dor é um chamado a uma necessidade de transformação de hábitos, da forma como respondemos a determinados estímulos que estão insistentemente nos colocando em situação de estresse.
porque o jogo já está lá, a bola está no campo. Então, é preciso compreender que a vida não vai ser um mar de rosas, porque não é essa a função da reencarnação. Ah, eu vou reencarnar numa família massa, numa família gente boa, todo mundo. Eu vou ter 15 irmãos, mas todos equilibrados, ajustados, amando um ao outro, todo mundo igual. Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo amor, com tudo direitinho. Meus pais serão maravilhosos. Sim, eu vim fazer o que aqui? O que que eu vou aprender? O que é que eu vou ensinar? O que é que eu vou fazer? Nada. Tá tudo tão perfeito que não tem utilidade viver assim. Não tem. Mas a gente cria uma fantasia de uma perfeição em que cada vez mais vai ficando difícil ter momentos de felicidade, porque na nossa fantasia a gente está cada vez mais colocando elementos que impossibilitam a vida feliz dentro de uma simplicidade, sabe? Uma vida simples. Não preciso ter tudo tão maravilhosamente excepcional. Eu posso curtir com isso. Ah, mas não era o que eu queria, ok, mas é o que eu necessitei. E aí? Vou ficar no sofrimento? Vou criar um sofrimento? Aí eu sonhei tanto em ter um filho, mas eu sonhei que meu filho era assim, meu filho nasceu assado. Não era o filho assim que ia te ensinar nada, nem ia te ajudar a desenvolver suas potencialidades. Era o filho assado. Era exatamente do jeitinho que é. E a pergunta não é sobre o filho, porque o filho tem o próprio mecanismo dele e vai ter que responder por isso. É sobre você, como orientador, como mãe, como pai. O que é que eu tenho feito? Né? O que é que eu tenho feito? Ah, mas eu tenho um filho, meu Deus do céu. Eu tenho 10 filhos maravilhosos, mas tem um. A pergunta não é o que é que eu fiz para ele. Não é, não é, sabe? Será que eu mereço? Não é. A pergunta é o que me conecta a esse filho? Porque a gente se coloca no lugar de vítima rapidamente. O que é que me conecta a esse filho? Qual é a minha história com ele? Porque cada filho, nós podemos ter 100 filhos. Seremos mães diferentes dos 100. Cada filho tem uma mãe diferente. Porque são detalhes espirituais, relacionais, emocionais, de vínculo, de simpatia. Somos espíritos. Não nascemos em duplicidade, somos individuais, somos únicos. Então, o que é que me conecta a esse filho? O que é que eu não gosto nesse filho? Porque tem algo aí importante sobre mim, não é sobre ele, é sobre mim. Por que eu tenho dificuldade com meu pai? Por que eu tenho dificuldade com a minha mãe? Porque tem algo sobre mim aí. Então, a proposta da nossa conversa dessa noite é examinar as nossas aflições sem medo. É a cura. É a cura para que a gente deixe de sofrer com pretérito, deixe de produzir danos no presente e não acumule aflição no futuro. Porque é essa a equação. Quando eu começo a me entender e a tratar as minhas velhas feridas, meus machucados do passado, quando eu começo a tratar isso, logicamente eu desenvolvo uma inteligência espiritual em que eu não vou mais produzir dor no presente, não na mesma intensidade. E com isso, eu deixo de projetar também aflição e sofrimento no futuro. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. É um prazer sempre estar com vocês. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. E cada vez em que eu tenho algo para falar e que eu tenho que estudar para falar sobre algo, é incrível como a primeira pessoa a receber sou eu mesma. E poder falar e me comprometer em realizar o que eu estou falando. Então, vocês são muito importantes e eu sou muito grata pela escutatória amorosa de vocês. Convido vocês a fecharem os olhos para que possamos fazer o nosso encerramento.
agradecendo a cada um presente e a cada um que vai escutar e a cada um que vai refletir. E que possamos juntos formar uma enorme egrégora de luz, de paz e de autocura. Porque quando a gente começa a tratar os nossos machucados, nós nos tornamos presença que vai estar se curando perante a sua própria história, mas também presença que pode auxiliar na cura de tantos, através do próprio exemplo. Que tenhamos os nossos corações leves e livres daquelas crenças que nos amarram ao sofrimento. Que possamos verdadeiramente reconhecer que somos capazes de nos libertar de tanta angústia e tanto sofrimento, porque somos filhos legítimos de um Deus que é só amor, só misericórdia, só luz. E que possamos, do fundo dos nossos corações, do lugar mais puro nos nossos corações, aceitar que somos capazes, absolutamente capazes, de encontrar a coragem necessária para fazer essa viagem no nosso universo interior, reconhecer nossas dores, acolher nosso sofrimento e transmutá-los. E assim, pedimos por todo o planeta, por todos os seres, por todos os países, para que haja amor, para que haja paz, para que haja serenidade e diálogo aberto, diálogo de respeito, de justiça entre todos os seres. Vamos trazer as nossas mãos unidas e vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo Om Shanti, muita paz nos nossos corações e mentes. Namastê. Tenham todos uma boa noite e muitíssimo obrigada pela atenção da noite de hoje. Até o nosso próximo encontro.